Olá, programa novo no nosso canal para abençoar a sua vida, porque nós cremos que o conhecimento da palavra de Deus transforma, cura, liberta, que Ele faz coisas novas na nossa vida todos os dias. E Deus tem nos dado a graça de levar para você essa riqueza, essa pérola que é a palavra de Deus. Hoje quero falar com você a respeito de Naamã. Você já ouviu falar sobre Naamã? A história de Naamã está lá no livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 5. Que época que isso estava acontecendo? A história de Naamã se dá na época do reino dividido, porque até o reinado de Salomão, o povo de Israel era um povo só. Mas por causa da desobediência de Salomão, que começou muito bem nos caminhos do Senhor, mas não terminou, o reino dele foi dividido. E como tudo que é dividido, infelizmente, enfraquece, se não for uma direção do Senhor. E o reino de Salomão, o qual era constituído de 12 tribos, que eram as tribos de Israel, dos filhos de Jacó, se dividiram. 10 tribos foram tomadas pelo inimigo Jeroboão e apenas 2 tribos passaram a ficar sob o comando do filho de Salomão, que se chamava Roboão. E daí em diante, esses 2 reinos que dividiram o reino de Israel foram chamados Reino de Judá e Reino do Norte. Reino de Judá também era chamado Reino do Sul e o Reino do Norte também era chamado Reino de Israel. E diante disso, muitas brigas aconteciam, brigas por lugares, briga por posição. E Naamã entra exatamente aqui. Séries, quem era Naamã? Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Esse homem, ele foi um grande homem diante do seu senhor, não do Senhor dos senhores, não, mas ali, do rei da Síria. Naamã foi levantado como um cara de muito respeito. Por quê? Porque tudo que ele fazia, ele era muito bem sucedido. Era um homem inteligente, mas ele não conhecia o Senhor. E chegou um determinado ponto da sua vida que Naamã se tornou leproso. Sim, naquela época, a lepra era algo terrível, incurável. As pessoas sofriam muito porque elas eram separadas de uma maneira assim, muito constrangedora. E a mulher de Naamã, ela tinha uma serva que veio do povo de Israel, uma menina que veio como escrava mesmo para servir aquela mulher. E quando aquela escrava que vivia ali dentro da casa de Naamã ficou sabendo que Naamã estava leproso, aquela serva, aquela menina, olha o que ela disse. Se Naamã conhecesse o profeta, ele seria curado. Imediatamente a mulher de Naamã foi falar com ele. O que essa menina tinha dito? Naquela época, o profeta que era muito usado por Deus era o profeta Eliseu. E sabe o que Naamã fez na sua soberba, em toda a sua posição de muito poder? Mandou uma carta para o rei de Israel para que ele o curasse. Quando o rei recebeu aquela carta, o rei ficou bravo e ele disse assim: meu Deus, será que esse homem está achando que eu sou Deus para curá-lo? E ficou realmente assim irado. Mas o profeta Eliseu escutou aquilo que Naamã havia pedido e virou para o rei e falou assim com o rei: mande esse homem ir até mim. Ele foi e quando ele chegou ali na casa de Eliseu, a mesma coisa que ele tinha feito para o rei, ele levou para Eliseu vários quilos de ouro, de prata, muita coisa assim pomposa que impressionava. Mas ele não entendia que a cura dele não dependia de coisas materiais, de coisas visíveis. O profeta nem saiu na porta da casa dele, simplesmente virou para ele e falou assim: você quer ser curado, Naamã? Fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aquele homem ficou indignado. Meu Deus, esse profeta não vai nem sair de casa para me receber. Eu sou muito importante, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não, Eliseu não saiu de casa para receber aquele homem. E ele foi injuriado para casa. Mas Deus, eu falo que Deus é tão misericordioso que levantou pessoas ali de perto da convivência de Naamã e falou assim com ele: olha, Naamã, se
alguma outra pessoa tivesse te mandado te fazer uma coisa ainda pior para você ser curado, você não faria? Naamã disse sim. E por causa dessa palavra, ele se humilhou. Eu fico pensando naquele homem tão importante, tirar suas vestes perto de todas as pessoas, se expor à sua doença. Mas ele mergulhou 7 vezes ali no Jordão e ele foi curado. E o que essa palavra nos ensina é que a nossa cura, a nossa vitória, muitas vezes ela não está em coisas materiais, mas ela está na simplicidade de ouvir e obedecer ao Senhor. Que essa palavra possa ministrar o caminho da cura ao seu coração, o caminho da transformação na sua vida e que a humildade que o Senhor Jesus tanto nos ensinou possa te alcançar para que você seja bem-aventurado e feliz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.